Meninos e meninas. Vamos lá embora então. Ai! É bom, Jaime! Está tudo bem? Canteiro da Sabedoria, Jaime, bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Cá estamos nós para falar então de manjericos. Muitíssimo Tratados obrigado. como reis. Obrigada, Chico, pelo café. Manjericos, Vamos falar sobre o manjerico, está na também altura, não é? denominado a erva dos namorados. Cá está. Porque nesta altura é de tradição o namorado oferecer à moça o vaso de manjerico, tentando cativar. Até nem é muito caro. Tentando cativar, Tentando parece muito. cativar. É uma árvore. Sedução. Ao fim e ao cabo, nem fica Espetacular. assim tão caro como isso, um vasito de manjerico e tal, e pode ser que Mas consigamos pode ter uma conquistar. quadra Mas deve- espetacular. Sim, exatamente. Há algumas um pouco mais brejeiras, por acaso não trouxe para aqui nenhuma dessas, mas as quadras, do modo geral, são sempre dedicadas ao coração, às moças, ao São João, acima de tudo. Ora bem, vamos então começar por falar sobre o manjerico. O manjerico é originário da Índia. Da Índia, não é? Portanto, nós temos de começar a pensar numa coisa. Se o manjerico é originário da Índia, muitas das vezes nós queixamos-nos porque compramos o manjerico e ele depois acaba por morrer. Eu quero dizer aqui o seguinte. Consta por aí, mas nada disso está aprovado. Isto era suposto, desculpem, Mas, câmaras. mas consta que muitos dos vendedores de manjerico que põem sal no substrato para que o manjerico morra passado um mês ou dois. É um mito isso? Eu não acredito. Até agora não há provas. Que isto começou a correr de boca em boca por aí. O meu manjerico morreu e se calhar foi sal que lhe puseram. Nós sabemos que o sal que mata. Não sei até que ponto é que isso será verdade. Não vamos por aí. Outra coisa que eu quero falar Eu é acho no que as pessoas seguinte. também às vezes não sabem como cuidar do Cuidar manjerico. do manjerico. E nós vamos já falar sobre isso. Posso só fazer uma pergunta ridícula? Posso, avô Jaime? Com certeza, minha neta. Então, E o xixi, o que é que faz às plantas? o quê? O xixi. O xixi, qualquer tipo de xixi faz mal às plantas. É ácido, não é? Portanto, nós... Quer dizer, quando às vezes... Minha avó tinha o hábito. Nós Ela éramos- avisou, ela avisou. Não é isso, é que a minha avó tinha o hábito. Quando éramos miúdos, estávamos todos no jardim, queríamos fazer xixi. E a minha avó, faz aí nas plantas. E dava sempre a entender que ele fazia bem às plantas. É verdade! Éramos Chega ao pé das miúdos, plantas. pequeninas. Eu estou a ver a cena, não é? Não era assim! As moças tinham um bocado E de eram os dificuldade. rapazes que faziam, não eram as raparigas. Aliás, Eram eu os vou, primos homens, não eu eram vou as dar, raparigas. eu vou dar, ainda bem que levantaste essa questão. São os homens. Claro, as raparigas os homens é... Claro. Ainda bem que levantaste Eu essa acho- questão, porque eu vou dar aqui uma dica, se o Jaime me permitir. Ó Francisco, podes falar à vontade. Eu vou dar aqui uma que ela dica. É que por avisou? vezes o pessoal anda, assim, às vezes nas bolsas, nos pinhais, à procura da parte, onde é a parte, por exemplo, a parte de trás de uma árvore. Não é? O tronco é redondo, onde é que consideras que é a parte de trás de uma árvore? Menos visível para o resto da população. Onde estiver uma pessoa a fazer xixi, já sabes que ali é. Tu dizes assim, onde é que Muito vou ali sim. fazer xixi atrás da árvore? Pronto. O atrás. Não, tem razão. O atrás. Tem. O ponto de atrás. vista é... É pertinente. Outra das coisas que se fala muito por aí Também não e que sei, vocês olha. certamente já ouviram falar é no seguinte. O manjerico não se deve cheirar. Deve-se passar a mão Sim. para tomarmos o aroma. Eu também sou adepto de Não primeiro é passar a verdade. mão e só depois. Não é verdade. Exatamente. Agora, Nunca se deve ir logo. exato. Mas O que é que ele podemos, disse? Disse lá a história, não disse? podemos meter o nariz no manjerico. Meter o nariz onde nós somos chamados, isso aí é que é mais difícil. Depende do Agora tamanho do metemos nariz. o nariz aqui no meio do manjerico, podemos meter. À exceção de uma Começar esta coisa. emissão outra vez. É melhor. Eu não ouvi, Isto está eu a não ficar ouvi. Ainda bem. Não era para meninas, pois não? Quer dizer, Nós podemos cheirar o manjerico, podemos aproximar, mas o manjerico não gosta de uma coisa que nós também não gostamos no modo geral. Não gosta do cheiro a alho nem a cebola. Portanto, tomem o cuidado, quando vocês acabarem de comer qualquer coisa que vocês possam expelir para cima do manjerico o hálito da cebola ou do alho, isso aí sim, ele aí pode ressentir-se. Agora, se não comeram nada disso, podem enfiar cá o nariz à vontade no meio do manjerico, porque ele não morre com toda a certeza. Portanto, tudo aquilo realmente que se diz que deve ser cheirado, pondo a mão aqui por cima, porque faz mal se nós metermos o nariz, não. O manjerico é sensível
sensível ao alho e à cebola. Portanto, temos que ter cuidado com isso. É? O manjerico é esquisitinho. É É esquisito. Mas nós também somos, de modo geral. Sim, é verdade, Ó, Ricardo, mas quando chega aí alguém a falar, sim, não é? sim. Cuidado. Eu no outro dia tive guacamole e o Ricardo não, e tive grandes dificuldades em estar ao lado dele. Não foi por mim, está perfeitamente à vontade. Mas percebo, quer dizer, percebo o manjerico. O manjerico é também uma erva medicinal. É erva medicinal que serve para curar gripes, constipações e até flatulência. Como é que nós devemos aplicar? Com 2 colheres de chá, com sementes de manjerico raladas, a semente de manjerico Semente de manjerico Não ralada. tenho. semente de Onde é que se manjerico. arranja? O manjerico vai começar a espigar. Ele daqui por 2 meses ou 3 vai começar a criar flor e depois vai dar as sementes. Oh, Jaime, mas Jaime acha que, avôzinho, que o manjerico nas minhas mãos vai dar flor? Então não acho, com toda a Cadê? certeza. Morre sempre, entretanto. E o teu, já deu flor alguma vez? Já. Ricardo Couto, Já deu, já. não acredito nisso. Dá flor. Ele começa depois a criar uma florzinha branca e acaba por dar sementes. O do Ricardo já está espigadote. Aliás, o manjerico reproduz-se por semente, que se deve semear no início da primavera. Vocês nunca viram uma plantação de manjericos? Não. É curioso, porque o que faz o lavrador? Eles fazem, portanto, em regos, se vão semear numa largura pouco mais ou menos dos seus 15 centímetros, semeiam os manjericos, a semente de manjerico. E depois, à medida que o manjerico vai começar a desenvolver-se, eles vão tirando em talhões. Vamos supor, portanto, que é isto que aqui está tudo cheio de manjerico. Eu aqui deixo ficar um talhão com manjerico, esta parte aqui tiro com o torrão e vou pôr aqui para este lado, alternado. Aqui vai ficar manjerico, aqui vou tirar o torrão, vou pôr aqui para este lado. Daqui por 15 dias aproximadamente, este já cresceu mais. Eu vou cortar agora outra vez a meio e vou passar para este lado, esta metade outra vez, até que depois vou ter precisamente para eu poder fazer, é a mesma coisa, para poder fazer os vasos. Portanto, é tudo semeado, portanto, a eito, e depois é tudo repartido, mas de 15 em 15 dias aproximadamente. Não fazia ideia que era assim, por acaso. Nada. Agora vamos falar sobre outra coisa ainda. É que o manjerico é um bom repelente de insetos. É? Isso é bom que agora há imensos mosquitos. Para Agora quem já vive com na estas cidade coisas, não tem assim muitos mosquitos, mas para quem vive numa zona mais rural, que de noite incomoda muito mais o zumbido do mosquito Ui, do que incomoda a picada. Na picada nós estamos a dormir, já quase que nem a sentimos. No dia seguinte temos aqui uma marquita, mas fora disso não sentimos mais nada. Ora, quando nós estamos deitados e nós começamos realmente a sentir aquele... Depois leva o vaso, pego no vaso de manjerico. Quando está tudo escuro e começamos a ouvir... Ouvir aquele avião que anda pelo lado de cima, que é terrível. Leve o vaso de manjerico para o seu quarto. É um bom repelente de insetos, o vaso de manjerico. E não pode apanhar luz direta, pois não, Jaime? Ora bom, vamos primeiro situar-nos no seguinte. Isto é originário da Índia. Sim. Muitas das vezes nós dizemos o meu manjerico morreu. Pois o manjerico morreu porque nós não lhe demos um clima que seja apropriado ao seu habitat natural. O manjerico não deve. O manjerico é muito sensível a temperaturas extremas. Quer muito calor, quer muito frio. O manjerico é uma planta anual. Mas, no entanto, muitas das vezes, não será muitas, mas algumas vezes o manjerico consegue viver 2 anos. Há realmente casos em que o manjerico não morre ao fim do ano, portanto, ele começa a germinar por volta de abril, aproximadamente, portanto, ele irá morrer na altura do inverno. Mas há manjericos que conseguem resistir e aguentam 2 anos. Mais que 2 anos é praticamente impossível. Isso será um milagre. Portanto, nós devemos... Há pouco, aqui a minha neta falou e ela disse uma coisa que ela já leu em qualquer lado, que é o manjerico não deve apanhar sol. Pois não. Nós devemos ter cuidado, como o manjerico cresce numa altura entre a primavera e o verão, sobretudo, nós devemos evitar que ele apanhe o sol entre as 10, 10 e meia da manhã e as 4 e meia, 5 da tarde, que é quando o sol está mais forte. Como a criança. Eu estou mesmo a ver a Maria a pôr protetor solar no manjerico. Não, a Maria a ler em casa sobre manjericos. Mas é uma boa ideia o protetor solar. Então, eu vou estudar o assunto. Como é que nós fazemos a rega de manjerico? Costuma-se dizer um prato com água por baixo do vaso de manjerico. Primeiro, que tipo de vaso é que eu devo pôr no manjerico? Vaso plástico ou este vaso terracota? Terracota.
Porquê? Ganhámos? Porquê? Ganharam. Ganhamos. Ganharam. Porque todos os vasos que nos trouxe é de terracota, Claro, nenhum é de plástico. óbvio. Oh! Não, porque eu ontem, quando estive a estudar sobre o manjerico, para além de saber que ele não... Coisa... que ele não coisa, mas também. Exatamente. Ontem à noite, quando estive a estudar sobre o manjerico, que não sabia da luz natural, também sabia do vaso. Quer fazer mais alguma perguntinha sobre o manjerico? É que enquanto Posso o vaso falar de sobre a plástico, o vaso de plástico não absorve a umidade, o vaso de terracota absorve a umidade e, portanto, vai conservar o substrato muito úmido durante muito mais tempo. O prato pelo lado de baixo do manjerico é ótimo que nós façamos isso. Em vez de regarmos aqui por cima, porque pode apodrecer, Posso fazer uma pergunta? com certeza, 2 ou 3. No outro dia disse que essas histórias dos pratinhos debaixo das plantas eram muito... E vou dizer outra vez, e vou não falar lembras? sobre isso. Não, exatamente. Não, nunca, jamais, em tempo algum. Então, como é que nós fazemos? Nós pomos aqui o prato pelo lado de baixo, do vaso do manjerico, enchemos com água. Um furo em terracota com furos. Tem. Furo. Tem. Aliás, Vejam. é natural Não é um fuinha, é tipo um buraquinho. que tenha um buracão. Exatamente. É um fuinho buracão. pequenino. Tem mesmo que ter um buracão porque ela de poder absorver. Mas nós vamos ter o cuidado de pormos um prato com água aqui por baixo do vaso de manjerico, mas no máximo dos máximos, passado 1 hora, nós vamos tirar, para que a água não fique inquinada. Não é? Vamos ter esse cuidado. Ele bebe a que quiser e depois retira. Exato. Qual é a forma que eu tenho de ver quando aquele... Um hálito a alho e a cebola também não quer... Muita água o dia todo. A Isto não é melhor assim. forma, E tal. É. a melhor forma que É eu da Foz, o tenho... manjerico, não é? É daqui, É da Foz. É É fozeiro. Deve ter uns estilos por aí. Fozeiro. Calhar, é assim meio... É muito totó este manjerico. A melhor forma que eu Foi, tenho sou da de Foz, posso saber... dizer o que quiser. Há muito totó pela Foz, digo-te já. A melhor forma que eu tenho de saber se o manjerico vai precisar de água ou não é eu realmente meter cá o dedo e ver se o substrato está úmido ou não. Se ele estiver úmido, não preciso de regar. E conforme eu disse aqui algumas vezes, recupera-se muito mais facilmente uma planta por falta de água do que por excesso de água. Por excesso de água, as raízes apodrecem. Raízes apodrecidas, nunca jamais em tempo algum. E ao bocadinho... Ainda que secas se possa recuperar, não é? Exatamente. Eu há bocadinho ouvi aqui o Ricardo dizer uma coisa que eu até fiquei admirado. Para a minha vida, Ele estava-me a dizer que ficou bronco e aberto, com aqueles broncos assim todos abertos. Não, eu fiquei... disse buco e aberto. Ai, foi buco. Ai, eu percebi Bronco e aberto também, eu, porque eu tenho uma caixa- eu pensei que era uma bronco e caixa- uma aberto. caixa Eu disse a de ar, que é uma caixa coisa torácica admirável. dele, Não. mas não é, foi buco e aberto. Mas podia ficar, Bronco e aberto. Podia, porque a minha caixa torácica é de facto... Aliás, É. nota-se perfeitamente. E tem os oblíquos muito bem definidos também. Também. Os... Os oblíquos. abdominais, oblíquos. A única coisa que eu tenho de mal nesta altura é o quadríceps, mas Voltarei coisa. voltará Voltará. ao sítio. Tens os quadrúpedes que é? Bom, Estás a está pedi-las. certo. Depois temos problemas. Não era dessa coisa que Depois estava. cria-se um mau ambiente. Pois Pois é. é isto. Pois claro. Quero agradecer aos viveiros de Muito Salpoente, obrigado, Eu Jair. também, aos nós viveiros de também. Salpoente, Só poente. que por terem trazido para aqui os cedidos E os vasos. presentes que Além disso, nós temos aqui Sol Poente. um vaso para oferecer. Na Maia, Viveiros Sol Escolheu a Poente. quadra? Pode ser? Fez-te Pode sentido. ser, pode ser. Essa é muito Lê boa. lá. Limonete e Essa é bonita. manjericão, arruda, nardo ou alecrim. Perfumam esta nação, fazem dela um jardim. Ricardo, Muito obrigado. anda cá, Chico. Obrigado aos Viveiros Sol Poente da Maia. Fitas de muitas cores, alho, porro na mão, erva, Esta cidreira é no muito chão para especial para o aquecer o Francisco, coração. porque tenho aqui uma quadra. Hã? Lê, Francisco. Maria, por favor. Ruivas, louras e morenas, por entre elas meu Marcelo acertei, foi nesta noite de São João, onde minha namorada encontrei. Ah, caramba! Sweet. Foi tudo! Ruivas, morenas. É tudo, loira. é tudo. Com ele vai tudo deito. Não há nenhum Mas não problema. dormes em casa. Na próxima semana, Diga. Vamos agradecer aos viveiros. Só poente. Só poente, não é? Viveiros Sol Poente em Na Maia. Ardeguens, Na na Maia. Maia,
que tiveram realmente a gentileza de nos trazer obrigado. para aqui o Olha, manjerico, só os uma vasos de pergunta, isto manjerico. está a pulsar dá para alimentação? Estes? Também dá para alimentação. Mas estes dão ou têm muitos químicos? Para já não. Enquanto eles não estiverem agora em casa, Já é uma outra porque questão. porque Podemos põem ir aí aparando. adubos químicos. Portanto, para já não ser Vais utilizado. aparar o manjerico. Não ser utilizado. Podemos ir aparando. Ah, claro. Para já não. Para já não. Não aparamos? Não, para já Deixamos, não. Para já, exatamente, deixá-lo bem. crescer agora. Diga lá, o que é que queria dizer a Na você? próxima semana vou falar sobre plantas para terraços, floreiras, para aquelas pessoas que vivem em andares e que muitas vezes não têm possibilidade de ter uma floreira, de ter um terraço que esteja realmente bonito. Quero lembrar uma vez mais... Mas é uma alternativa a quem não tem terraço ou varanda? Não, É uma alternativa a quem tem uma varanda pequena, que não tem, portanto, um jardinzinho jardim. em casa. Tem apenas uma varanda. Mas não pensem com isto, que no outro dia me estavam a pôr a questão de uma senhora que me estava a falar que ela tem realmente uma varandazinha que é pequena, tem cerca de 3 metros de comprido por cerca de 1 metro, 1,20 m de largura, E não se queixa. mas que resolveu lá pôr umas floreiras com tomates, com pimentos. Tudo o que tinha direito, uma horta, é uma basicamente. horta. É uma horta. Ora bom, não vamos meter em floreiras, pés de couve, não é? Sim, claro. Elas nunca mais darão nada, é lógico. Não. Portanto, nós vamos acima de tudo, nós podemos lá ter o quê? Podemos lá ter ervas aromáticas, Sim. as ervas É o aromáticas, máximo. podemos lá ter umas florzinhas um para jardim estarmos a vertical. enfeitar. Exatamente. Nós vamos, aliás, falar sobre um jardim vertical. Ricardo, Google, paisagista, O Ricardo sabe. ele sabe tudo. Ele já esteve nos jardins suspensos da Babilónia. Beijinho. próprio Vamos para a estou- semana? Conto convosco na Expotrofa, não se esqueçam de visitar Claro, o nosso pavilhão. Jaime. Os dois. Claro. Os dois. Que é de- Nós temos lá, é de Peço Salvo, parece-me que é de 5 a 12 de julho. Temos tempo de falar nisso. Então, para a semana Porque falamos nós sobre temos lá as tasquinhas. Nós vamos fazer espera. qualquer coisa. Peraí, Afinal, Expotrofa. É Expotrofa? A Expotrofa. É em julho, não é? Em julho. Em julho. Salvo erro, 5 a 12 de julho. Está combinado. Estamos sim, combinados? senhor. Flor do Ave combinado. nos espera. Tchau, até à ó, Ricardo. semana. Muitíssimo Até para a obrigado. semana. Vamos Tchau, só muito rapidamente espreitar a página.